é importante a gente falar o que é a experiência de quase morte. Ele é um fenômeno fronteiriço, quer dizer, quando a pessoa está entre a vida e a morte. E nesse processo entre estar morto e estar quase morto, acontece uma série de fenômenos. Então, se você teve lá um acidente que você ficou em coma e você não se lembra de nada, isso não é a quase morte. A quase morte é um fenômeno onde a pessoa ela se percebe primeiro fora do seu corpo, então ela se vê de longe, ela vê o resgate dela, ela sai do próprio corpo. Então, a primeira característica básica de todas as experiências de quase morte, a saída do corpo lúcida. E depois disso, ela começa a ter várias ocorrências. Então, ela pode ver um túnel de luz, ela pode encontrar um parente falecido, ou alguém que ela não conhece, mas sabe que é uma espécie de protetor, uma espécie de mentor. Ela pode rever vidas passadas, ela pode inclusive rever a sua vida do nascimento até aquele momento. Então, tudo que se passou com ela é chamada revisão de vida ou visão panorâmica. Enfim, tem uma linha que ela sabe que ela não pode passar, senão ela vai morrer. Então, tem uma série de ocorrências assim que, a princípio, sempre existiram na humanidade. Então, não é nada novo, algo que está surgindo agora. Só que lá na década de 70, pesquisadores começaram a estudar isso cientificamente. Então começaram a levar relatos, depoimentos para tentar entender o que acontecia. E até que na década de 80, desculpa, na década de 70 ainda, um pesquisador chamado Raymond Moody publicou um livro chamado Vida Depois da Vida, onde ele relatava ali, se não me engano, mais de 70 casos de EQM, que eles foi estudar, um psiquiatra americano. E ele viu que tinha relações entre os fenômenos, não era assim tudo isolado. Sempre tinha um túnel de luz, sabe? Algumas coisas divergiam, mas a base do fenômeno era Uma muito linha comum, parecida. assim. Era uma linha comum. E aí ele viu que aquilo era muito interessante e ele começou a estudar. E casos tenham surgido cada vez mais, porque se diz que como a medicina ela aumenta, ela melhora a capacidade de ressuscitação médica, casos estão sendo cada vez maiores no mundo todo. Pra vocês terem uma ideia, no começo da década de 80, tinha um cálculo feito que só nos Estados Unidos se estimava que 8 milhões de pessoas tinham passado por EQM. 8 milhões. 8 milhões no começo da década de 80. Então é muita gente no mundo todo que já passou por isso. Você assistiu um corte do ConsciencioCast e para assistir o episódio na íntegra é só abrir o link na descrição aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber a notificação dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.